graça e a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão, meus irmãos? Bom, nós estamos aqui para encerrar a série escatológica que nós fizemos com muito carinho para que vocês pudessem ter conhecimento daquilo que a palavra diz a respeito do tempo que vivemos. Nós tivemos aí 4 vídeos, um foi uma introdução, o segundo nós falamos a respeito do juízo dos julgamentos, nós falamos a respeito do arrebatamento no terceiro vídeo e depois nós falamos a respeito do milênio. E nós agora estamos aqui para encerrar a série escatológica. Nos acompanhe nas redes sociais, através do Ponto de Pregação online. Eu gostaria nesse momento de dizer para vocês que o nosso objetivo no dia de hoje é para que nós não pudéssemos deixar nenhuma ponta solta, ou seja, para que nós agora pudéssemos pegar todo o conhecimento que foi adquirido e colocar de uma forma linear para que nós pudéssemos ter entendimento de tudo que a palavra diz a respeito dos últimos tempos. Eu queria ler com vocês aquilo que está em Atos, no capítulo 1, lá no versículo 10 e versículo 11. E diz assim: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Essa foi uma promessa de Jesus para os seus discípulos, que assim como ele estava indo, ele viria. Nós vivemos esse tempo, o tempo que é conhecido como a dispensação da graça, o tempo em que o Espírito Santo veio habitar em todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Portanto, a comunicação do Senhor no tempo conhecido como o tempo da igreja, ou dispensação da graça, veio através do Espírito Santo habitando em cada um que se tornou filho de Deus através da paternidade que foi ganhada em Cristo Jesus. Portanto, nós sabemos que esse tempo ele está por se findar. Porque nós entendemos que Deus, ele ao longo do tempo se manifestou aos seres humanos de vastas formas, mas nos últimos tempos ele se manifestou através de Jesus. E Jesus fez uma promessa para nós. Dentre muitas outras promessas, ele disse que estava voltando, que um dia ele viria. E ele viria com um objetivo. Qual seria o objetivo? De findar um tempo. Esse tempo é o tempo da igreja e assim iniciar um novo tempo. Eu gostaria de ler junto com vocês o que está lá em Salmo 115, para que nós viéssemos a entender algumas coisas que é importante entender. Nós temos ensinado por diversas vezes que Deus não está no controle de todas as coisas. E por que nós temos ensinado isso? Deus não está no controle de todas as coisas. Porque Deus, quando criou o homem, ele criou a sua imagem conforme a sua semelhança. E o que significa isso? A imagem, nós fomos criados porque somos espírito, assim como Deus é espírito. Mas nós fomos criados também conforme a sua semelhança, com a capacidade de raciocinar, com a capacidade de interagir, com a capacidade de se comunicar, com a capacidade de tomar decisão, com a capacidade de ter emoções e sentimentos. Então, nós fomos feitos não só a imagem de Deus, mas conforme a sua semelhança. E dele nós ganhamos a oportunidade de tomar decisões. E essas decisões foram nos dadas para que nós pudéssemos exercer aquilo que Deus depositou sobre a vida do homem. E o que Deus depositou na vida do homem? Isso está lá em Salmo 115, no versículo 15 e 16. Diz assim: Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos do homem. Ou seja, aqui a palavra está dizendo, através de Davi, que os altos céus pertencem ao Senhor. É da onde ele governa todas as coisas, porque ele é soberano e é supremo sobre todas as coisas. Mas, diante de um Deus que também é rei, e diante de um Deus que é supremo, que declara uma palavra, que decreta sobre a sua palavra, então quis Deus, como rei soberano que o é, que o homem governasse a criação dele. Ou seja, não é que Deus deu esta terra ao homem, ele deixou que o homem a governasse. Partindo desse ponto,
é muito importante nós entendermos que a terra não é do ser humano, ela foi dada ao ser humano. E ela foi dada a um ser humano que foi feito à imagem conforme a semelhança de Deus, para que viesse governá-la de uma forma justa, de uma forma reta, de uma forma boa. Ou seja, ao homem foi dada toda a capacidade de governo sobre essa terra. Por isso ele foi criado à imagem conforme a semelhança de Deus. Entre outras coisas, para interagir em relacionamento com Deus e para que fizesse um bom governo sobre essa terra. Mas Deus, como soberano que o é e dono desta terra, um dia requereria da humanidade o governo sobre essa terra e mostraria para nós como Ele gostaria que nós o governássemos. Portanto, sim, Deus não está no controle de todas as coisas porque Ele deu ao homem a oportunidade de decidir. Ele deu ao homem a oportunidade de raciocinar. Ele deu ao homem a oportunidade de tomar as suas decisões. Portanto, sobre as decisões do homem e de como ele governa essa terra, sim, Deus não está no controle, porque Ele deu a escolha para o ser humano. E isso não é de agora, foi desde que Ele deu esse governo da terra para Adão. Então, desde então, o homem tem governado essa terra. Você vê, por exemplo, em Romanos 8, quando diz que a natureza, a criação de Deus geme pela manifestação dos filhos de Deus. E por que a natureza geme pela manifestação do Filho de Deus? Ela geme porque o homem, desde que entregou o governo dessa terra para Satanás, porque nós somos servo daquilo que obedecemos, e o homem decidiu obedecer à voz de Satanás. Portanto, através disso, ele decidiu ser servo de Satanás. E Satanás governa através da carne e dos desejos da carne. Portanto, o homem é então governado pelos seus desejos, sendo assim obediente a Satanás. E desde que ele entregou essa obediência a Satanás, desde os tempos, ele vem governando de uma forma muito mal essa terra, a ponto de Romanos declarar em Paulo que a criação de Deus está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. E olha que a palavra filhos ali é a palavra ruios, que significa, não é a manifestação de qualquer filho de Deus, é a manifestação dos filhos maduros de Deus, dos filhos plenos de Deus, daqueles que entendem e compreendem o propósito eterno do Senhor. E por que elas estão então almejando que os filhos maduros de Deus se manifestem? Porque ela tem sido muito mal governada. Mas está chegando um dia, como Jesus Cristo mesmo disse em várias oportunidades, que Ele retornaria e Ele requereria do ser humano o governo dessa terra, porque Ele é o Senhor dessa terra, Ele é o dono dessa terra, foi Ele que criou com a sua palavra, Ele deixou que o homem governasse como o Deus bom que Ele o é, para que o homem pudesse fazer aquilo que deveria ser feito, mas o homem falhou, e não falhou uma vez só não, o homem vem falhando desde a criação para com o governo desta terra. O homem vem falhando desde o início da criação da humanidade para com a comunicação com Deus, o relacionamento para com Deus. E o homem vem falhando para com a inter-relação entre os seres humanos desde o início da criação. E nós vimos isso, que Deus, Ele criou os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia Ele descansou. E nós vimos que isso tem uma projeção nos tempos, e nós vimos que essa projeção revela exatamente como Deus iria tratar com a humanidade ao longo dos tempos. E nós vimos então que Deus tratou com a humanidade de Adão até Noé, e depois de Noé até o tempo de Abraão, de uma forma consciente, usando a consciência. Ou seja, não existia lei, não existia uma palavra de Deus, a não ser aquela que Ele estabeleceu. Que o homem governasse essa terra, que o homem multiplicasse e dominasse a terra, para que o homem pudesse interagir não só com ele mesmo, mas com ele, com a sua parentela e com todos ao seu redor, e que pudesse, dessa forma, estar ligado àquilo que Deus fez, ou que Deus queria que eles fizessem, e se relacionasse com Deus. Mas o homem falhou nesse tempo. Nós chamamos esse tempo de tempo da consciência, e depois nós chamamos esse tempo de tempo do governo humano.
e o homem então falhou para com Deus na sua missão. Mas Deus nunca desistiu da humanidade. Logo depois, Deus começa a se relacionar com a humanidade através de um povo. Que povo é esse? O povo de Israel. E através do povo de Israel, com as promessas feitas em Abraão, Deus começa a se relacionar com a família de Abraão. E esse é o tempo conhecido como tempo patriarcal. E logo depois, ele tira o povo judeu de escravidão do Egito para até a terra prometida, através de Moisés. Ele então começa a se relacionar com um povo, o povo judeu. E relacionando com o povo judeu, automaticamente a vontade de Deus era que a humanidade reconhecesse no bom governo de Deus que todos os propósitos se cumpririam e que isso seria muito bom para toda a humanidade, porque nos propósitos de Deus tem a vontade perfeita dele. E aí, o que acontece? Através do relacionamento patriarcal e através do relacionamento para com a lei, novamente a humanidade falha. Mas Deus, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, Deus já havia dado o escape para a humanidade e Ele já tinha provisionado Jesus Cristo para que nós pudéssemos ser resgatados, redimidos e pudéssemos então corresponder à palavra dele na altura que ele gostaria que nós correspondêssemos. Para isso, Jesus, ele se fez carne, ele habitou entre nós e ele na cruz perdoou todos os pecados da humanidade para que nós pudéssemos ter um relacionamento de intimidade para com ele. E esse tempo de relacionamento de intimidade com ele é o tempo pelo qual Deus comunica conosco através da palavra. Deus comunica conosco através do Espírito Santo. E Deus comunica conosco através da Igreja do Senhor. E Deus comunica conosco no Espírito. Não é uma comunicação mais na consciência, não é mais uma comunicação pela lei, não é mais a comunicação através de um sacerdote, não é mais uma comunicação através do patriarca. Deus se comunica conosco neste momento, através da sua palavra, através do seu Espírito e através da Igreja, porque a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação da Igreja do Senhor é a manifestação da vontade de Cristo Jesus. Por isso, o versículo diz, Cristo em nós é a esperança da glória. Vivemos esse tempo de comunicação para com Deus, mas mesmo assim a humanidade falhou para com Deus. Nós vemos lá em Romanos 1 que a humanidade, por ter falhado com Deus, Deus entregou a própria humanidade aos seus desvaneios, às suas vontades, às suas concupiscências. E estamos aqui nesse tempo, ou no final dessa dispensação, experimentando então tudo que a humanidade plantou. Estamos colhendo aquilo que um dia foi semeado, o desejo do ser humano de andar conforme o seu querer, conforme as vontades da carne, e ela tem nos trago até aqui, e nós vemos que nós falhamos como humanidade. Mas existe um povo, nós, a Igreja do Senhor, aqueles que foram entranhados na videira verdadeira, que tem ainda e carrega consigo uma expectativa, uma esperança. E qual é essa expectativa e qual é essa esperança? É do retorno de Cristo Jesus. E nós vimos que o retorno de Cristo Jesus não é apenas um ato, apesar de, quando ele voltar, será estabelecido em um instante de tempo. Mas o retorno de Cristo Jesus, nós podemos verificar através da palavra e através desse estudo, que é um processo. Esse processo, ele culmina quando Jesus Cristo nas nuvens vem buscar os seus. E quem são os seus? É a igreja, aqueles que foram entranhados na videira verdadeira, aqueles que têm o Espírito Santo selando no seu espírito, que são propriedades de Cristo Jesus. Então, quando isso acontecer, quando a trombeta ecoar, então os mortos ressuscitarão primeiro. E quem são esses mortos? Eles fazem parte da primeira ressurreição. Esses mortos são aqueles que morreram em Cristo Jesus. E os mortos ressuscitarão primeiro e logo após nós seremos arrebatados, arrancados com força. Arpásio, essa é a palavra grega, para esse momento. Então nós encontraremos com Cristo Jesus nos ares. E lá nós ganharemos um novo corpo,
um corpo glorificado. E assim o processo de salvação, que começou no nosso espírito, de dentro para fora, aonde nós fomos vivificados, justificados, santificados e selados como Espírito Santo, passou então a acontecer o processo de salvação da nossa mente, onde nós fomos retirados de todo o sofisma que existia no governo das nossas emoções, no governo das nossas razões, e a palavra de Deus foi sendo entranhada em nossas vidas e ela foi se renovando para que nós viéssemos a conhecer e compreender os propósitos de Deus na nossa vida, para que nós viéssemos a crescer naquilo que Deus depositou para nós, para que nós viéssemos a entender que como filhos nós somos também herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, para que nós viéssemos a compreender e entender que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Então tudo isso foi acontecendo no processo de salvação, que nós entendemos ser o processo de renovação da nossa mente. E a partir daí nós correspondíamos como filhos de Deus. E agora então, o último processo da salvação acontece, que é quando há remissão completa do nosso corpo, ou seja, a glorificação do nosso corpo. Gosto de Paulo quando compara que nós vamos deixar uma casa. Em algumas versões, interessante que não é casa que está escrito, é barraco, chamando esse corpo, mesmo que precioso como ele é, criação do nosso Deus, com toda a sua complexidade. Mas Paulo, em comparação ao corpo que iremos receber, chama esse corpo de barraco ou de casa, e chama o próximo corpo que nós vamos ter, o mesmo corpo que Cristo teve quando ressuscitou, de edifício. Ou seja, nós vamos ganhar um corpo, uma nova casa, para que o nosso espírito venha habitar nesta nova casa. Ou seja, a promessa de Jesus se cumprindo, aquela que estava lá em João 14:2, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. Jesus está preparando uma nova casa, uma nova morada, para o nosso verdadeiro eu, o Espírito que habita em cada um de nós, que foi vivificado nele, através do preço que ele pagou naquela cruz. Então nós encontraremos com Jesus novamente, com esse corpo glorificado, depois de ser ressurreto os mortos e depois de ser arrebatado aqueles que ainda estão vivos, nós encontraremos com Cristo Jesus e será de um momento de muita alegria, porque iniciará um processo que a Bíblia compara a um casamento, chamando de bodas do Cordeiro, no qual o noivo se encontra com a sua noiva, o noivo, Jesus Cristo, a noiva, a igreja, se encontra. E agora vai ter um momento de grande festa. Lembra que existe aquela parábola onde uma grande mesa foi colocada para todos cearem? Esse é o momento da grande mesa que foi posta para que nós, a noiva do Senhor, venhamos a cear com Cristo Jesus. Então, um momento de grande alegria. E logo depois nós seremos então julgados no tribunal de Cristo, aonde cada um de nós será recompensado, presenteado. É o momento que a noiva é presenteada pelo seu noivo, por todos os feitos que aqui o fez. Então, nós vimos que esse julgamento da igreja, chamado de tribunal de Cristo, não é um julgamento para se ter medo, não é um julgamento onde a inveja vai predominar, de forma alguma, muito pelo contrário. E não é um julgamento no qual nós venhamos a ter receio pelas obras que fizemos, que nos trouxeram vergonha nessa terra. E sim, todos nós fizemos obras nessa terra que nos trouxeram vergonha, mas graças a Cristo Jesus, que além de nos perdoar de todos os pecados, Ele esqueceu as nossas transgressões e Ele depositou as nossas iniquidades no mar do esquecimento. E assim agora, nós não precisamos mais ser condenados por aquilo que fizemos que nos trouxe vergonha. E sim, seremos galardoados por aquilo que fizemos como filho de Deus, por aquilo que fizemos como embaixador de um reino, por aquilo que fizemos como aqueles que estavam entranhados na videira. Lembra que Jesus diz lá em João 15 que nós poderíamos gerar e dar muitos frutos, porque estávamos entranhados numa videira verdadeira? Pois é, no tribunal de Cristo nós nos deliciaremos pelos frutos que nós demos através da videira verdadeira, mas em nós. Aí, logo depois disso, nós vimos que, paralelamente, estaria acontecendo um processo nessa terra. Por quê? Porque enquanto nós estivéssemos lá no céu,
nas bodas do Cordeiro e no tribunal de Cristo, aqui nessa terra, a humanidade continuaria sem a igreja do Senhor. Portanto, agora o espírito do anticristo poderia ter total liberdade de fazer todas as suas ações no governo dessa terra. E aí nós vimos que se manifestará o filho de Satanás, o anticristo, junto com o falso profeta. Então, governado pela besta, o dragão, Satanás, eles dominarão essa terra por um determinado tempo. Esse determinado tempo foi uma paralisação no tempo de relacionamento de Deus para com o povo de Israel. Isso está definido em Daniel, no capítulo 9, nas 70 semanas de Daniel, que é o tempo de relacionamento de Deus para com o povo judeu. E 69 semanas já se cumpriram, mas uma semana ficou para trás. E por que essa semana ficou para trás? Essa semana ficou para trás porque o povo judeu não reconheceu em Jesus Cristo como Messias. E eles têm que reconhecer Jesus Cristo como Messias. Mas num breve tempo aqui sem a igreja, o povo judeu então terá a oportunidade de se relacionar com Deus, reconhecendo agora que Jesus é o Messias. E isso vai acontecer num tempo cronológico, definido como 7 anos, porque é a última semana de Daniel. E essa última semana de Daniel, a Bíblia deixa bem claro a cronologia dela, 7 anos. Sendo que os 3,5 primeiros anos é chamado de falsa paz. E os 3,5 anos posterior é chamado de a grande tribulação. E por que é dividido esse tempo? Porque os 3,5 anos iniciais, chamados de falsa paz, o governo de Satanás vai ludibriar toda essa terra, mostrando para eles que o governo deles é bom. Então, de uma certa forma, a igreja não vai estar aqui, o Espírito Santo não vai mais atuar através da igreja, a palavra então será uma palavra seca, porque o Espírito Santo que inspirou homens a esta palavra e o Espírito Santo que age em nós, trazendo revelações dessa palavra, então será uma palavra seca. Ela continuará, porque ela não passa nos fins do mundo, né? A palavra de Deus nunca se findará, então ela não passa, mas quem a lê vai ter muita dificuldade de entender, porque assim como ela é o quê? Espírito e é vida. Ela então se manifesta no nosso espírito. E nós não vamos ter o espírito vivificador. Então, nesse caso, por isso, esse tempo será um tempo difícil para aqueles que quiserem aceitar Jesus Cristo. Eu estou falando isso porque muitas pessoas têm um falso pensamento do tipo, tá, se eu não for levado no arrebatamento, pelo menos eu tenho uma segunda chance de aceitar Cristo Jesus durante a tribulação. Isso é uma mentira de Satanás para a sua vida. Primeiro, porque o desejo de Deus não é simplesmente que você seja salvo. O desejo de Deus é que você seja salvo, chegue ao pleno conhecimento. O desejo de Deus é que você, chegando ao pleno conhecimento, viva a palavra. E vivendo a palavra, você cumpra propósitos nessa terra. Que você seja o filho que Ele quis que você fosse aqui nessa terra. Que você reaja nessa terra como um embaixador dEle. E quando você reagisse como filho, você reagisse como embaixador, você experimentaria o melhor do Senhor nessa terra. E você veria com isso que as propostas que Deus tem para a humanidade nessa terra são muito boas. Então, essa é uma mentira de Satanás, achar que você pode esperar para um segundo tempo ou para uma prorrogação. Não, porque o momento de você viver o melhor de Deus está agora. Então, nós vimos que, mas vai ter a oportunidade, nesses 7 dias da tribulação, teremos sim a oportunidade, as pessoas que aqui estão terão a oportunidade de aceitar Cristo Jesus como Salvador. Sim, mas isso será um processo aonde custará a vida de muitos. Mas bom, continuando então, nós temos 3,5 anos de falsa paz, aonde o anticristo mostrará um falso governo. E mostrando esse falso governo, que é um governo bom, ele vai então atrair todos para si e ele conseguirá governar toda a terra. E o falso profeta dará todas as garantias religiosas para que ele possa governar durante esse tempo. Mas Satanás, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Sabia que ele não pode esconder a sua natureza? Ele pode até ludibriar, ele pode até fingir, ele pode até transformar uma mentira numa falsa verdade. E isso ele consegue fazer, mas ele não consegue esconder a sua natureza ao longo do tempo. Então chegará um momento que ele terá que manifestar a sua natureza, e a sua natureza é má. Então os 3,5 anos passam, começa um novo tempo chamado
de grande tribulação dentro da 70ª semana de Daniel, os 3,5 anos posteriores, chamado de grande tribulação, e será um tempo de grande angústia. E nesse tempo é que o povo de Israel vai entender e compreender que o anticristo era um falso Messias. E aí eles vão compreender Cristo Jesus como o grande Messias que veio para a vida deles. Isso vai se acontecer através das duas testemunhas que trarão o testemunho do Messias Cristo Jesus e através dos 144 mil, 12 mil de cada tribo, que também manifestará para eles que Cristo Jesus é o Messias. Então esse tempo vai se findar e findando esse tempo, temos então a volta, o retorno de Cristo Jesus. Lembra que existe um paralelo? Esse paralelo é, aqui na terra estará acontecendo a tribulação, o tempo se findando para o relacionamento de Deus para com o povo de Israel. Mas lá nos céus, no paraíso, nós, a igreja do Senhor, já findou o tempo, já acabou, já terminou a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo. Nós estaremos no casamento, bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, onde nós estaremos sendo presenteados. Quando findar o tempo cronológico, conhecido como tribulação, lá no céu, nós não vamos estar enxergando esse tempo cronológico. Por quê? Porque com o nosso espírito glorificado, nós estaremos então vivendo o tempo kairos, ou seja, nós estaremos num tempo atemporal, ou num momento atemporal, melhor dizendo. Então nós não estaremos experimentando mais o governo do tempo nas nossas vidas, mas ao mesmo tempo, eu quero dizer que existe um tempo cronológico acontecendo aqui na Terra. Então nós vamos retornar com Cristo Jesus. Por isso que em Apocalipse 19 diz que os seus, a igreja do Senhor, estará vestido de linho finíssimo, que é as obras dos santos. E nós estaremos com Cristo Jesus retornando para um momento conhecido como a Guerra do Armagedon. Esse momento é no qual o Senhor, através da sua palavra, que vem num cavalo branco, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai então findar todo o governo da humanidade. E agora inicia-se um novo tempo, inicia-se uma nova dispensação. Como a terra foi criada em 6 dias e no 7º Deus descansou. Você sabe, Deus é Espírito e Ele não precisava de descansar. Então Deus não descansou porque estava cansado ao longo de 6 dias, criando a terra e toda a sua criatura. Não, Deus descansou porque Ele estava mostrando e demonstrando que Ele agiria assim ao longo do tempo. E por isso que nós trabalhamos 6 dias e descansamos num dia. Por isso que tem o ano do jubileu, depois de 49 anos, 7 vezes 7, então 7 anos de trabalho, então agora tem um ano de jubileu, então esse ano é um ano de descanso, é um ano de todas as dívidas serem perdoadas, é um ano no qual todos os escravos são libertados. Então esse padrão de tempo, ele também se manifesta ao longo dos tempos. E agora vai se manifestar o último dia, ou seja, a última dispensação, a dispensação milenar. E nós vimos que a igreja do Senhor, junto com o povo de Israel, com Jesus Cristo assentado no trono lá em Israel, aonde a Jerusalém de baixo vai se parear com a Jerusalém terrena, e então o povo de Israel vai ajudar Cristo Jesus no governo de Jerusalém e de Israel, bem como a igreja do Senhor vai ajudar Jesus Cristo a reinar durante 1000 anos sobre essa terra. E nesse 1000 anos, Satanás vai estar preso e acorrentado no lugar conhecido como Tártaro, que é o abismo. Enquanto isso, o falso profeta e o anticristo, eles foram na guerra do Armagedon, eles foram jogados no lago de fogo de enxofre. E lá eles já estão. Esse lugar é conhecido como Guiena. E até que venha se manifestar o julgamento do grande trono branco, todos que morreram sem Cristo Jesus estão neste lugar chamado Hades ou Sheol, aguardando a segunda ressurreição. Porque a primeira ressurreição é para a vida, a segunda ressurreição é para a morte. Então, 1000 anos, governo de Jesus Cristo, assentado no trono de Jerusalém, governando através de Israel,
com a ajuda de todo o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, essa terra, nós vamos viver o tempo conhecido como descanso. Sabe aquele versículo que eu disse que está em Romanos 8, 22, que a criação geme pela manifestação dos filhos ruios de Deus, ou os filhos maduros de Deus? Pois nós vamos dar uma resposta a esse clamor da natureza. Nós governaremos com Cristo essa terra sobre as nações e a natureza poderá se alegrar pelo governo dos filhos maduros de Deus, governados com Cristo. E nós vamos provar para toda a humanidade que tudo que Deus planejou para que nós vivêssemos uma vida sobre essa terra boa, suprido de todas as nossas necessidades, nos relacionando um com o outro de uma forma agradável, cooperativa, em equipe, para que nós pudéssemos crescer e multiplicar, para que nós pudéssemos governar bem e para que nós nos relacionássemos com Deus de uma forma ímpar, tal que nós pudéssemos cumprir todos os propósitos e que isso seria perfeito e agradável. Então, esse tempo, o tempo milenar, o tempo conhecido como a última dispensação, ele será assim para nós. Nós manifestaremos tudo isso junto com Jesus Cristo, pois essa terra voltará para o seu dono e o dono dela é Deus, todo soberano. Mas esse tempo irá se findar e quando ele se findar, Satanás será solto por um breve tempo. Após esse tempo de 1000 anos, Satanás será solto e ele conseguirá então agariar alguns com toda a sua ludibriação, com todas as suas mentiras. Ele ainda conseguirá atrair mais um pouco, mas o tempo dele se finda. Jesus agora assenta no trono como juiz. O livro da vida é aberto e todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida serão julgados por um reto juiz, Jesus Cristo. O único que foi capaz de ataviar o selo, agora está sentado, pronto para julgar todos que foram ressurretos na segunda ressurreição. Portanto, a primeira ressurreição é para a vida. A primeira ressurreição inclui aqueles que estão no corpo de Cristo, inclui aqueles que estão debaixo da aliança com Israel e que entenderam o governo de Jesus Cristo como Messias, e todos aqueles que entenderam Jesus Cristo como único e eterno Salvador. Esses farão parte da primeira ressurreição. Agora, a segunda ressurreição, ela é para julgamento e ela é sim para condenação. Mas Jesus é um reto juiz. Todos aqueles que morreram sem ele estão no Hades, estão no Sheol, ou seja, estão num lugar de tormento. Eles estão como se fossem uma cadeia, aguardando um dia de serem julgados e logo depois serem enviados para uma sua condenação eterna, que é numa penitenciária. Então, apesar deles já estarem em tormento, no Hades ou no Sheol, eles um dia ressuscitarão, a segunda ressurreição, e serão julgados no julgamento do grande trono branco. Então nós vimos ao longo dessa série que existem julgamentos, e os julgamentos eles servem para julgar povos, eles servem para julgar tempos ou dispensações e servem para julgar os povos e os tempos de acordo com a aliança que Deus tinha para com cada povo. Então, agora, como está escrito aqui em Apocalipse 20, no versículo 13 e 14, deu o mar aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa palavra lago de fogo aqui é o Guiena, é a segunda morte, é a morte eterna. Uma pessoa pode morrer fisicamente, ela pode morrer espiritualmente. Ou seja, aqueles que morreram fisicamente e tinham a sua morte espiritual declarada, ou seja, ou decretada, ou seja, não tinham sido vivificados em Cristo Jesus, agora tem que preparar para uma segunda morte. Por isso, meu querido, escatologia não serve para nos dar medo, porque isso daqui é para quem não tem uma aliança com o Senhor. Escatologia serve para nos gerar expectativa, para nos gerar esperança. Nós temos vivido tempos que é conhecido como o princípio das dores. E esse tempo é um tempo que traria uma certa conturbação nessa terra. Assim como para uma grávida receber o seu filho amado,
para receber com tanta expectativa e amor aquele que está por nascer, ela vive tempos difíceis, tempos tribulosos, tempos em que, apesar de toda expectativa e todo o amor que vem sendo gerado dentro de si, ela sofre dores, ela tem dificuldades, mas a expectativa e a esperança da chegada do seu filho amado é muito maior do que as dores que ela tem. E mesmo sentindo dor e mesmo sentindo dificuldade, uma mãe é capaz de gerar vida para todos que estão ao seu redor por causa do amor que ela carrega dentro de si. Assim é a igreja do Senhor nesse tempo. Ou seja, apesar dos momentos que vivemos, apesar dos dias tribulosos que estamos passando, nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo, nós estamos ligados na videira verdadeira, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, e maior é o que está em nós do que está no mundo. Então não é só para nós gerarmos expectativas sobre aquilo que está por acontecer, e aquilo que está por acontecer é sim a nossa maior expectativa, de estar com o nosso Senhor como nunca nós tivemos antes, porque o nosso corpo será glorificado, para nós recebermos tudo que nós temos para Ele e viver um novo tempo, um tempo de descanso, um tempo maravilhoso. Sim, isso geraria uma grande expectativa em nós, mas eu quero dizer para vocês, enquanto isso não acontece, a expectativa e a esperança, ela nos coloca para frente, mas ao mesmo tempo, nós temos que nos lembrar que existem muitas pessoas se perdendo, e as pessoas que se perderem, elas terão a segunda ressurreição, e a segunda ressurreição levará elas para um julgamento eterno, e esse julgamento, que é o julgamento do grande trono branco, irá condená-las pela segunda morte, que será pelo resto do tempo, por uma eternidade. O nosso papel agora não é só ter expectativa e esperança, aguardando e esperando dentro de casa, a esperança do que tem por vir e é melhor, a plenitude dos tempos, a revelação de Cristo Jesus como nós nunca vimos. Sim, essa esperança, ela nos traz toda uma alegria e toda uma felicidade, mas essa esperança e a expectativa tem que nos impulsionar para vidas que estão sendo perdidas lá fora. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos a carta viva do Senhor Jesus. Nós somos o sal dessa terra. Nós somos a luz, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Espero que essa série tenha trazido você para o que a escatologia tem na palavra, que é nos trazer uma grande alegria e nós todos dizermos uníssonos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.